Olá, seja bem-vindo novamente ao meu canal e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que muita gente tem dúvida. Se você pretende comprar um imóvel na planta ou se você já está em processo de compra de um imóvel na planta e surgiu a seguinte dúvida: quanto irei pagar de taxa de condomínio? Tem como eu saber? Se essa é a sua dúvida, continue aqui neste vídeo que eu vou ajudar você a entender essa dúvida, tá ok? Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com algum amigo que talvez tenha essa dúvida. Viver em um condomínio fechado tem uma série de vantagens, como as opções de lazer, a segurança reforçada e diversos outros atrativos que vão melhorar sua qualidade de vida. Mesmo assim, muita gente tem dúvida o porquê é cobrado e como é composta essa taxa de condomínio. E aí a gente vai discutir um pouquinho mais nesse vídeo sobre isso e como ela é calculada. Se é o seu caso, se você vai comprar um imóvel na planta e surgiu a seguinte pergunta: quanto vou pagar de taxa de condomínio? Quando eu começo a pagar essa taxa de condomínio? A resposta é a seguinte: você só vai pagar a taxa de condomínio assim que pegar as chaves do imóvel. Efetivamente você for o proprietário, tá? Quando você assinar lá a papelada e pegar as chaves deste imóvel. Segundo, não tem como você saber a taxa de condomínio antes da constituição da Assembleia. Existe a seguinte alternativa: geralmente as construtoras, como já tem uma expertise de construção, elas têm alguns parâmetros que ajudam a fazer uma estimativa de valores de condomínio. Isso porque elas já têm toda uma experiência de construção, de constituição de assembleia e tudo isso, por exemplo, a quantidade de unidades. Aí eles fazem uma quantificação, mas não é um valor exato, como o nome já diz, é uma estimativa. Você só vai conseguir saber o valor da taxa de condomínio corretamente depois que for constituída a assembleia, depois que for eleito o síndico, e a chapa. Isso porque a prestação de serviço ela tem vários tipos de prestação de serviço, tem vários valores de prestação de serviço. Então, não tem como saber o valor, mas você tem uma perspectiva de valores que não vai ficar muito fora disso do que a construtora te passa. Mas aí surge o seguinte questionamento: como é composta essa taxa de condomínio e por que ela existe? A taxa de condomínio é uma taxa cobrada mensalmente e ela é obrigatória. Ela deve ser paga por todos os proprietários de imóveis em condomínio fechado, independente se você mora ou não no local. Ela é prevista no Código Civil Brasileiro, que está aqui a lei, e ela deve ser paga para manter o pleno funcionamento do condomínio, bem como para você constituir a reserva financeira deste condomínio. Portanto, aquele argumento de eu não uso muito a área de lazer, eu não gosto de usar a área de lazer, cai por terra, tá? Se você não gosta de usar a área de lazer ou não vai utilizar, paciência, mas elas estarão à disposição quando você quiser utilizá-las. Além disso, quanto maior a área de lazer, quanto maior a diversidade de itens de lazer, isso vai ajudar a valorizar ainda mais o condomínio. E aí valoriza muito mais o seu imóvel também. E aqui cabe uma curiosidade: muita gente pensa que os itens de lazer são os principais culpados pela composição da taxa de condomínio. Se a gente faz um comparativo, faz um estudo, a gente vê que não é bem assim. Por quê? Porque as áreas de lazer são bens duráveis, Então, se você mantém a manutenção prévia e correta, ela não dá muito custo e não dá muito gasto. Mas afinal, Matheus, como é calculado o valor do condomínio? Primeira coisa muito importante que você deve observar se você está comprando um imóvel, é a quantidade de unidades. Por quê? Porque existe uma relação entre quantidade de unidades e o valor do condomínio. Quanto maior o número de unidades, de apartamento ou de casas,
menor o valor do condomínio. Então, se você tem aí um condomínio com 600 unidades, 600, 700 casas, né, ou apartamentos, o valor do condomínio é mais baixo. Contudo, se você tem, por exemplo, um prédio, né, um condomínio vertical, se você tem um prédio com um apartamento por andar só, se prepare, tá? Que o valor é inversamente proporcional. Quanto menor a quantidade de unidades habitacionais, maior é o valor do condomínio, né? Porque você tem menos quantidade de pessoas para fazer o rateio dos custos, então é inversamente proporcional. Maior o número de unidades, menor o valor do condomínio. Menor quantidade de unidades, maior o valor do condomínio. E para calcular o valor do condomínio referente a cada unidade, são levados em consideração 3 fatores: despesas ordinárias, fundo de reserva e despesas extraordinárias. Mas não é só isso. Na maioria dos casos, o valor do condomínio precisa ser proporcional ao tamanho do imóvel em relação ao tamanho do condomínio. A chamada fração ideal é calculada com base no tamanho de cada unidade em relação ao tamanho total do condomínio. Isso deve constar na convenção do condomínio. Assim, em um mesmo empreendimento, pessoas, por exemplo, com apartamento garden ou com cobertura, pagam valores de condomínios maiores. Da mesma maneira que pessoas que são proprietários de terrenos maiores pagam valores de condomínio diferente de proprietários com terrenos menores. Bom, e o que é considerado no cálculo da taxa fixa? A taxa fixa são todas aquelas despesas necessárias para manter o dia a dia do condomínio. Por exemplo, despesa com profissionais, né? Despesa com pessoal. Seja eles da segurança, da zeladoria, podem ser profissionais próprios do condomínio ou terceirizados. Despesas administrativas, como impostos, pagamento de assessoria contábil, materiais de limpeza. Então, tudo isso que envolve a parte de administração deste condomínio também. Gastos com consumo de água, luz, ou seja, toda essa parte básica e principal, né, para a manutenção do condomínio. E por fim, manutenção periódica, ou seja, manutenção de elevadores, né, de itens de lazer, tudo isso que compõe essa periodicidade desse tipo de serviço e que também se faz necessário para o bom funcionamento desses itens. Além disso, o valor do fundo de reserva também entra na conta da taxa fixa. O fundo de reserva é uma reserva financeira junto da taxa fixa que é paga todo mês para ser utilizada em casos emergenciais. Vamos dar um exemplo: uma enchente, uma enxurrada, né? Choveu muito e aí esse condomínio foi danificado, né, pela correnteza, pela água. Então isso aí foi uma emergência. Então o condomínio pode utilizar esse valor para reformar, para recompor o condomínio, para voltar à normalidade, né? Mas geralmente isso já está previsto nas assembleias, já está tudo registrado. Geralmente os moradores eles definem o que é uma urgência, o que não é. E o valor do fundo de reserva ele gira em torno de 5% da taxa de condomínio, mas pode variar para mais ou para menos. Tudo isso também já previamente definido. E depois da taxa fixa do fundo de reserva, a gente tem as despesas extraordinárias, como o próprio nome diz, que é fora, né, do comum, do dia a dia. As despesas extraordinárias são o que a gente chama de taxa extra. E essas taxas extras são utilizadas para benfeitorias que não constam nas despesas fixas. Por exemplo, os moradores querem colocar cobertura na garagem, né? Então a maioria dos moradores querem padronizar as garagens. Então é feito todo um orçamento, o síndico vai lá, faz o orçamento do que precisa, de quanto vai custar e rateia entre os moradores. Isso é o que a gente chama de taxa extra, uma taxa paga à parte que não compõe as despesas fixas. Então pode ocorrer a taxa extra e se a maioria dos condôminos decidir que querem
todos têm que pagar. Então existe essa, eu não quero que a minha vaga seja coberta, então eu não quero pagar essa taxa extra. Não tem, tá? Então é muito importante quando houver, por exemplo, uma assembleia extraordinária para decidir se vai haver uma taxa extra ou não, é importante você ir, porque dos presentes, se a maioria decidir que sim, você tem que pagar. Então é o bem comum, é a maioria quem decide. Então faça o seu papel, compareça às assembleias ordinárias e também às assembleias extraordinárias para você não ser pego de surpresa, tá? Quem mora em condomínio sabe que tem algumas dificuldades e talvez uma das maiores dificuldades seja justamente nas horas da assembleia, que você tem pouca presença dos moradores, né, para decidir assuntos muito importantes e algumas vezes uma quantidade muito reduzida de moradores decidem coisas extremamente sérias para o condomínio e que pode afetar a vida de todo mundo. Então, compareçam às assembleias, tanto ordinárias quanto as extraordinárias. E uma coisa bastante importante também, pode haver variação no valor da taxa de condomínio de um ano para o outro, tá? Ou de um mês para o outro. Lógico, tudo isso decidido em assembleia. Isso porque tudo tem aumento, né? Então você pega aí o custo da mão de obra tem reajuste, o valor de tudo tem reajuste, então o valor do condomínio ele precisa acompanhar essas alterações. Porque a taxa de condomínio não é feita para gerar volume, para você guardar dinheiro. Então tudo que entra em caixa do condomínio precisa sair do caixa. Então você precisa ter um equilíbrio nas contas. Tirando, claro, a parte do fundo de reserva, né? Que como o nome já diz, é uma reserva, então você vai juntando esse dinheiro para casos extraordinários e de urgência. Tudo que entra tem que sair, então tem que ter um equilíbrio. Então se o custo para manter o condomínio sobe, você precisa ajustar o valor do condomínio para sanar e para pagar todas essas contas. Mas também existem algumas situações que podem aliviar o valor do condomínio, como uma boa gestão da sindicância, né? Por exemplo, os síndicos podem fazer algumas ações que tragam benefício e até mesmo tragam dinheiro para dentro do condomínio, como por exemplo, coleta seletiva, reaproveitamento de água, alguma ação para poupar energia. Alguns condomínios muito bem localizados, né, utilizam algumas placas de propaganda, enfim. Existem uma série de situações que podem auxiliar também na diminuição do valor do condomínio. Isso é bastante importante, mas vai muito da proatividade do síndico e a ação do síndico, né, a sindicância, esse trabalho prestado por essa pessoa, também vale muito a pena ser acompanhado de perto pelos moradores, para que nada de ruim, né, ou de inesperado aconteça nessa gestão. Eu já ia me esquecendo um fator muito importante, que talvez seja um dos itens ou o item que mais impacta no valor do condomínio, é o atraso no pagamento, é a inadimplência. Esse é um item muito importante. Então, como eu disse, né? Tudo que entra no condomínio, todo o dinheiro que entra, ele deve sair na mesma proporção, ou seja, entra uma quantidade certa para pagar as despesas certas. Se existe atraso no pagamento ou se não é efetuado o pagamento, né, desse valor de condomínio, o custo do condomínio não abaixa, tá? Então você já tem despesa fixa, o nome já diz, é fixo. E aí o que acontece? O síndico, em muitos casos, em muitas situações, precisa aumentar o valor do condomínio para suprir essa falta de dinheiro de quem não paga no dia, ou quem atrasa o pagamento, ou quem infelizmente não paga o condomínio, né? Então, em várias situações, precisa aumentar o valor do condomínio para suprir a falta de outros pagamentos, para cumprir com o cronograma, né, com as despesas fixas. Então, se você vai morar em um condomínio, presta bastante atenção, né? Tente pagar em dia, não, tente não, né? Pague em dia, porque esse é um dos itens que mais impactam no valor do condomínio também. Bom,
E agora que eu já falei esses itens para você, acredito que a sua dúvida pode ter sido esclarecida, né, com o que eu disse aqui. Se restou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá? Então, assim, saiba que ao comprar um imóvel em condomínio fechado, você vai ter que pagar mensalmente o que a gente chama de taxa de condomínio. Pessoal, caso tenha alguma dúvida, pode falar comigo, os meus contatos estão aqui e até a próxima. Tchau, tchau!